A justiça de Deus. Esse estudo não é baseado no livro do A.W. Pink, onde a maioria dos estudos que estamos fazendo é os atributos de Deus. Esse estudo é baseado no livro de Teologia Sistemática de Louis Berkhof. E ele trata sobre a justiça de Deus de maneira com uma linguagem mais teológica, mas explicando todos os conceitos. É isso que a gente vai ver aqui. Os irmãos tendo alguma dúvida, podem perguntar, né? Considerações, comentários, fiquem à vontade. Então a gente vai desenvolver sobre a justiça de Deus a partir desse irmão Luiz Berkhof. Então a retidão, lei e o governo moral do Criador. Todas as citações aqui são dele, tirando duas que nós vamos ver, que vai ter a nomeação ali dos autores, tá? A natureza da justiça de Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai desenvolver aqui. Definições fundamentais e a conexão com a santidade divina. Vamos definir a natureza da justiça de Deus. E aí as duas citações, como eu disse. A justiça de Deus é um modo da sua santidade. A justiça de Deus é um modo da sua santidade. É isso que diz o Shed. Ela descreve a santidade em ação, particularmente em relação ao governo moral das criaturas. Ou seja, quando nós pensamos na justiça de Deus, nós vamos ver isso, desenvolver isso, nós pensamos de que, primeiro, não há, quando nós precisamos ser justos, há diante de nós uma necessidade de seguirmos uma lei. Então, há uma lei acima de nós. Se você vai se relacionar com a sua esposa, se você vai se relacionar com o seu empregado ou com o seu patrão, há leis que regem isso e estão acima de nós, sendo nós líderes ou não. Então, se eu sou líder da minha casa como marido, há leis que eu preciso seguir diante da minha esposa. Ninguém tem o direito de ser um líder arbitrário. Se você é um patrão, ou se você, sendo um empregado, tem empregados que estão abaixo de você, você precisa seguir essas leis. Ou seja, as leis estão acima de nós. E quando se trata da justiça de Deus como um modo da sua santidade, nós entendemos que não há lei acima de Deus. Então a relação de Deus com a justiça é diferente da nossa. Nós viemos pensar sobre o fato de que para a justiça de Deus acontecer, nós precisamos entender que Ele é santo. E é isso que o Ched está tratando aqui. De que Ele é santo. A sua santidade demonstra a sua justiça. Então lembramos disso. A sua santidade demonstra a sua justiça. E aí o Strong coloca a justiça simplesmente a santidade transitiva. E aí eu lembrei do verbo transitivo, que eu lembrei da expressão, né, da expressão verbo transitivo, mas não fazia ideia de como aplicar isso no português. Pesquisar, lembrar disso, que eu não lembrava do tempo de escola, né, muitos anos, não lembrava que era um verbo transitivo. Alguém lembra aqui que é um verbo transitivo? Então não estou sozinho, né? Tem alguém que lembra? Que bom. Que bom não, né? É isso aí. E agora explicar isso que o verbo transitivo, né? O verbo transitivo está ligado a uma dependência, né? Então se a gente fala, Tiago nasceu, é um verbo intransitivo, porque não precisa de mais nada. A gente entendeu que o Tiago nasceu e acabou. Por mais que você possa dar mais alguma informação de que o Tiago nasceu em Cabo Frio, nasceu em Saquarema, enfim, você dá mais alguma informação, mas a informação de que o Tiago nasceu é o suficiente. Já o verbo transitivo está ligado ao verbo depender de mais alguma informação, né? Então, se eu falo, eu comprei, vê a necessidade de
de continuar a frase para que esse verbo faça sentido. Se eu chego para o Márcio, eu comprei. Márcio não faz ideia do que eu comprei. Né? Então, quando a gente trata de verbo transitivo, está ligado à dependência de mais uma informação. É quando ele coloca a justiça simplesmente, a santidade transitiva, está ligado à dependência da justiça à santidade. Então, o Senhor é justo. Se nós declaramos e entendemos que o Senhor é justo, justo a partir de quê? Justo com qual padrão? E nós já tivemos estudos aqui falando sobre a santidade de Deus. Ou seja, a justiça de Deus está ligada à sua santidade. E Paulo trata disso em 1 Coríntios 4, quando ele diz que eu não julgo a mim mesmo, nem vocês podem me julgar. Isso é muito interessante, porque ele fala que ele não julga a si mesmo. Mas por quê? Porque ele está conectando ao padrão de Deus. Ele está falando, só Deus pode me julgar. É muito interessante essa passagem, porque as pessoas facilmente dizem, vocês não podem me julgar. Mas ninguém diz, eu não julgo a mim mesmo. E Paulo trata disso, trazendo a ideia de que o padrão da justiça vem de Deus. E é isso que o Strong está trazendo. Aplica-se a justiça relativa de Deus em distinção da sua justiça absoluta e inerente. Então a gente vai desenvolver isso a partir dessa relação com a santidade. Então, a ideia fundamental de retidão. A ideia fundamental é a de estrita adesão à lei. Entre os homens, pressupõe-se uma lei externa à qual devem se conformar. Embora não haja lei acima de Deus, há uma lei na sua própria natureza, que é o padrão supremo pelo qual todas as coisas, todas as outras leis são julgadas. Deus é a sua própria lei e sua vontade é perfeitamente justa em si mesma. Então, tudo aquilo que dissemos e lemos dos outros autores, agora o Berkhoff coloca. Vamos abrir todos para termos base bíblica em Salmo 19. Pediu o Márcio que leia os Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, tudo parte do Senhor. E nós vimos isso em todos os atributos comunicáveis. Todos os atributos comunicáveis. E a gente dá aqui uma ênfase no estudo sobre o amor. Não é? Tivemos os dois últimos estudos sobre o amor de Deus. O que mais ouvimos falar é de que Deus é a fonte do amor, de que Ele é o próprio amor. E o amor faz parte de sua essência. A justiça não é diferente. Como lemos, não há lei acima de Deus. Há uma lei na sua própria natureza, ou seja, a sua essência. Deus é justo. Nós vamos ler alguns textos confirmando isso, e nós já lemos, né, em toda a Escritura essa afirmação, e nós bem sabemos, Deus é justo. E aí o que nós precisamos lembrar é que isso faz parte da sua essência. Obrigado, meu irmão. Justiça absoluta versus justiça relativa. Então, como disse, são dois termos teológicos aí que são interessantíssimos para nós fazermos distinções. Justiça absoluta, a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. A retidão da natureza divina,
em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Ou seja, não há uma relação. Se há uma relação na Trindade. A justiça absoluta parte do princípio que Deus é justo e não há discussão nisso. Veja, não há discussão nisso. O que a gente pode discutir é se um país é mais justo que outro nas suas leis. Ah, tal país cumpre essa lei aqui, e outro país não tem essa lei, nesse outro país é autorizado, né? E aí a gente tem diversos exemplos que a gente poderia dar, né? Exemplos que demonstram e a gente pode julgar se aquele país é mais justo ou não. E aí a gente quer viver num local, num estado justo. Aí você discute sobre isso. Mas aí precisa de um padrão. De um padrão para você saber qual é mais justo que o outro. Quando a gente trata de Deus, a gente está também pensando nisso. E quem institui esse padrão? Ele mesmo. Então, essa é a justiça absoluta. Justiça relativa. A perfeição pela qual Deus se mantém contra toda violação de sua santidade e trata as criaturas conforme o padrão justo. A perfeição pela qual Deus se mantém contra toda violação de sua santidade e trata as criaturas conforme o padrão justo. Agora, essa justiça relativa já está ligado à relação. Veja, para que não haja dúvidas, quando a gente fala de justiça relativa, usando esse termo aqui, a gente está falando de relação, né? Porque a palavra relativa pode também ter essa conotação de algo que é relativo, algo que é inconstante, que uma hora é, outra hora não. Mas aqui a gente não está tratando disso. Senão a gente não estaria falando do Deus bíblico. A gente está falando da justiça relativa no sentido de se relacionar. Tá? A perfeição pela qual Deus se mantém contra toda violação. Ou seja, violação de quem? Daqueles que estão diante dele. Nós, os anjos. Ou seja, há uma relação aqui. E trata as criaturas conforme padrão justo. E nós vamos tratar disso. O Senhor é justo, inclusive, já fazendo aqui adiantando a ideia de nós vamos estudar sobre a ira de Deus semana que vem com o presbítero Vinícius, que vai tratar sobre isso. E a gente precisa entender a justiça de Deus para estudar a ira de Deus. E aqui vai alguns termos bíblicos, tanto do hebraico quanto do grego. Tzadik, tzedaka, conformidade a um padrão. Vamos ler todos esses textos e atentos àquilo que nós vamos encontrar. Pedir a Gisele, por favor, que leia Esdras 9:15, Jorge, Neemias 9:8 e Mara, Salmo 145:17. Edneia, por favor, minha irmã, leia João 17:25, Gabriel, 2 Timóteo 4:8 e Dayana, 1 João 2:29. Pode ler. Êxodo 9:15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Isso é interessante. O versículo começa dizendo: Justo és. E fazendo aqui uma comparação. Uma comparação. Justo és. Ele termina dizendo: não há ninguém que possa estar em sua presença. Será que se trocar o microfone fica melhor? Vou pegar esse microfone aqui. Está me incomodando um pouquinho essa microfonia. Vamos ver se melhora.
só. Ou seja, Esdras, ele faz uma comparação. Justo és, não há ninguém que possa estar em sua presença. Demonstrando a distinção que há entre ele, que é justo, e nós, injustos, por natureza. Neemias 9:8. Neemias, ele já passou aí pelo exílio e agora está nesse período de reconstrução do templo. E quando Neemias coloca isso, ele está tratando do fato do povo lá no Egito, há 800 anos atrás, a partir dele, de que o Senhor prometeu essa terra dos cananeus, dos jebuseus, né? E cumpriu. Cumpriu, o povo foi para a terra prometida. Só que o povo não foi obediente. Então, eles foram exilados. Então, eles estão voltando do exílio e agora foi autorizado pelo próprio Deus, né? Porque Deus usou aqueles governantes para autorizar a reconstrução do templo. Ou seja, Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele deu a terra. O povo não. O povo foi penalizado. Aí a gente vê a justiça de Deus sobre o seu povo. O povo foi penalizado pelo fato de não obedecer ao Senhor indo para o exílio. Então, Neemias está nesse contexto. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A linguagem bíblica é de tratar o Senhor como justo. Salmo 119, que a gente não vai ler hoje, mas também trata disso em um dos seus versos, falando sobre o Senhor ser justo. Então, isso demonstra que nas nossas orações precisamos exaltar a justiça de Deus, que tem sido justo conosco. Isso muda completamente a nossa perspectiva na oração. Por quê? Porque se nós não somos justos e o Senhor nós temos muito mais do que merecemos. E se temos muito mais que merecemos, vamos reclamar mais, vamos agradecer mais nas nossas orações, vamos pedir e descansar mais, porque nós temos o prazer e nós temos, e é nos dada a ousadia de pedirmos aquilo que não temos, mas ao mesmo tempo devemos descansar pelo fato de que Deus justo vai nos dar se Ele quiser. E aí quando lemos Salmo 145, que é um louvor ao Senhor, justo ao Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, venhamos com essa perspectiva. Então, todas essas leituras que fizemos até aqui são do Antigo Testamento, do hebraico. E essas palavras do hebraico estão ligadas a um conceito de conformidade a um padrão. Ou seja, o Senhor se conforma ao seu próprio padrão, como já dissemos, repetimos. Não há lei acima de Deus, mas Ele é santo. E se Ele é santo, não há como Ele ser injusto. Se Ele é santo, não há como Ele ser injusto. Agora, algumas passagens no Novo Testamento. João 17, 25, por favor. Exatamente. Então aqui, o próprio Jesus, que é Deus, ele diz ao Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu. E aqui a gente vê uma comparação também dos eleitos e daqueles, os réprobos. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e aqueles que tu me deste reconhecem que tu me enviaste.
a gente vê aqui essa comparação desses dois grupos. O grupo do mundo, que não conheceu a Deus, e o grupo de Jesus, que conhece a Deus. E aqueles que estão em Cristo reconhecem que Cristo foi enviado por Deus. Ou seja, a gente toca naquele ponto que vimos nos últimos 2 estudos, principalmente o estudo de semana passada com o presbítero Vinícius, de que aqueles que estão em Cristo é amado por Deus. Ou seja, já adiantando o que nós vamos ver ali, Deus é injusto quando define não nos mandar para o inferno, porque merecemos o inferno. Né? Todos aqui sabem a resposta. Né? Então, essa é a ideia aqui. Ele começa dizendo, Pai justo. 2 Timóteo 4, 8. Justiça, reto, juiz. Ou seja, todo o verso está se baseando na santidade de Deus, que Ele é reto, que Ele é justo e por isso Ele é juiz. 1 João 2,29. Primeiro João, que é conhecido como a carta do amor, traz o ensinamento de que aqueles, e vimos isso nos 2 últimos estudos, vamos amar uns aos outros. Amor vem de Deus. Quem não ama, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E aí, 1 João 2,29 usa a mesma ideia do amor. Quem não ama não é nascido de Deus. Aí lê de novo para mim, por favor. 1 João 2,29. Mesma expressão, a mesma ideia de 1 João 4,8. 1 João 4,8 vai falar aquele que não ama não é nascido de Deus. E aqui, aquele que é injusto não é nascido de Deus. Então, 1 João 2,29. Então, de novo, a ideia passada é de justiça, de retidão, de equidade. Lembramos disso. Justiça, retidão e equidade. E aí, repassando por isso, me fez lembrar daquele símbolo da justiça. O presbítero Vinícius saberia explicar um pouco melhor aquele símbolo da justiça que todo mundo conhece, né? Que tem uma balança, né? E a gente vê isso, essa expressão, por exemplo, em Provérbios. Provérbios, capítulo 11, vai tratar sobre a injustiça. No versículo 1 diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Veja, balança enganosa. A gente tem uma ideia moderna de balança, né? Balança ali, você coloca a fruta, a carne, e aparece digitalmente ali. Assim como nesse tempo aqui, você tinha aquela balança que todo mundo aqui provavelmente já viu, pelo menos na televisão, né? Na internet, onde você coloca um peso, né? Você quer saber quantos quilos tem o produto, você coloca 1 quilo de um lado, e aí, se tiver 1 quilo, sei lá, de banana, no outro lado, eles vão ficar equivalentes. Né? Então, quando a gente lê equidade, a gente pode ter isso em mente, a gente pode ter Provérbios 11:1 em mente, de que
há uma equidade, está equiparado. 1 quilo de um lado, um peso de 1 quilo do lado, um peso de 1 quilo de banana do outro. Então você tem aqui a equidade. Então agora, distinções aplicadas. Como a justiça de Deus se manifesta em seu governo e distribuição. Justiça reitoral. Então, quando a gente lê ele usa essa expressão no livro, essa palavra reitoral vem para nós a ideia de alguém que lidera uma universidade, né? Alguém que é o primeiro numa instituição de ensino superior. E ele coloca aqui, o papel do governante. Manifesta-se como o governo do bem e do mal. Instituiu um governo moral no mundo. Isso é muito claro para nós cristãos, visto que nós temos o Espírito Santo. Nós vimos aqui na devocional, é interessante como o fruto do Espírito passa pela ideia de que se nós só entendemos e não vivemos, nós não temos o fruto do Espírito. E é isso que nós vemos, infelizmente, na igreja, aqueles que são joio, né? E a gente, quando digo vemos, não que a gente consiga distinguir, mas frequentemente eles se manifestam, eles se levantam e eles mostram as suas garras. Mas é interessante que esse texto trazido pelo irmão Gabriel começa dizendo, andemos no Espírito, e termina dizendo, andemos no Espírito. Nós temos uma visão clara de que o Senhor governa todas as coisas. Nós vimos isso nos estudos sobre decretos. Nós vimos isso em outros estudos, falando sobre a presciência, a onisciência de Deus, sobre o seu poder também. Então, manifesta-se como o governo do bem e do mal, instituiu um governo moral no mundo. Nós vimos, por exemplo, nos estudos sobre o quinto mandamento, de que o Estado foi o Senhor quem instituiu. O Estado existe porque o Senhor instituiu. Nós devemos nos submeter ao Estado. Então, ele instituiu um governo moral no mundo. E aí a gente julga, como disse anteriormente, os estados ou os países a partir da sua conformidade com a lei de Deus. Algumas questões muito claras, outras mais sutis, se manifestam. O fato de países que são favoráveis ao aborto, claramente você vê injustiça aí. Outros países que há eutanásia. Tem um país na Europa que você pode fazer eutanásia e não necessariamente porque você está doente. A doença é psicossomática. O que eu vi recentemente é de uma mãe que perdeu um filho e, tragicamente, ele se engasgou, um adolescente, e ela mudou para outro país, numa ONG. Essa ONG, ela fazia eutanásia, porque o país que ela foi, eu não vou lembrar o nome do país agora, autorizava eutanásia. Ela foi, e assim foi feita a eutanásia pelo fato dela ter perdido o seu filho. Então, nessas questões é mais fácil da gente julgar as leis desse país, né? Totalmente injustas. Em outras a gente sabe que não é preto no branco. Ou seja, é o Senhor quem julga. E esses governantes que foram colocados ali por Deus, haverá um peso maior na sua punição. Nós sabemos disso. Legislador justo impôs leis justas com promessas de recompensa e ameaças de punição. Vamos ler esses textos. Eu parei, Danilo,
Por favor, Isaías 33, 22, Isabela, Tiago 4, 12, Aline, Romanos 1, 32. Esse texto vai trazer uma lista daquilo que o Senhor é. Então, veja, é o povo de Deus expressando isso. Aqui é Isaías colocando: o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. O legislador é o que dá as leis, o juiz é o que julga, o rei é o que governa. E ele nos salvará. Tiago 4:12. Veja, Tiago vai ser direto aqui em colocar aqui quem é o juiz e legislador, usando as mesmas expressões de Isaías, juiz e legislador. Ele coloca: ele é quem pune, ele que faz perecer e ele quem faz salvar, ou ele é quem salva, não é? E ele termina dizendo para todo aquele que quer se colocar no lugar de Deus: e você, quem é? Você quem é? Qual o seu padrão? Se não for o padrão divino, você é injusto, você é perverso. Romanos 1, 32. Interessantíssimo esse texto de Romanos 1, 32. Porque ele coloca aqui em xeque todo aquele que é passivo diante do pecado, todo aquele que aprova, mas não faz. Né? Eu estava lembrando um dia desse com a Aline dessa questão. Quando eu era criança, minha irmã era mais bagunceira que eu sempre fui mais quieto, olhava minha irmã fazendo, ela fazia, aí eu contava para minha mãe: mãe, a Emiliane fez isso. Minha mãe não falava nada, o que eu ia fazer? Fazer a mesma coisa que ela. Ou seja, essa passividade no sentido assim de você não buscar julgar e estar pronto a se conformar com aquilo, né? Às vezes minha mãe não falava nada porque, apesar de não ser uma coisa que deveria estar fazendo naquela hora, não era tão importante dela julgar naquele momento que ela estava fazendo outra coisa, né? Aí quando a gente vê isso, né, já crescidos, aí quando a gente consegue se ver fazendo a mesma coisa ainda, a gente vê o quanto a gente precisa de Cristo, pelo fato de que muitas vezes nós vamos olhar aquilo em vez da gente estar pronto a, a direcionar, a gente não quer se comprometer com aquilo. A gente não quer se comprometer. A gente quer olhar, ó, é ele que está fazendo, não sou eu. Mas não, Romanos 1, 32 nos chama a uma ideia de que se você está sendo passivo diante daquilo, você está aprovando aquele pecado. Você está aprovando aquilo. Então, demonstra aí a necessidade de olharmos para Deus como legislador e nós, uma vez que somos imitadores dele, nós devemos seguir as suas leis e não aprovar aquilo que está diante de nós. Ou seja, há uma lei absoluta diante de nós. Aí, uhum.
ela gera esse senso, né, de quando você anda com ele, então você também. Né? O cara volta no celular, vamos falar assim, é muito menor. Né? Então, ele não acontece nada com ele. Ele não é punido por aquele que fez, ou até mata a pessoa, que nós temos visto. E aí, como não tem nenhuma pena para que ele pague por aquilo que ele cometeu, a tendência é que isso vai ser humano. Né? E você falou da tua casa, ali você tem irmão. Você olhava ali, né? Aquele sentimento de, pô, eu não fez, né? Personagem com ela, foi comigo, não foi também. Trazendo para hoje, né? Um nível mais fora do contexto cristão, né? É isso que tem acontecido. Né? Além dos governantes terem a balança individual. Né? O princípio do partido, né? Vamos dizer, daquilo que é bom para nós. Né? O que é bom para nós, a outra ala estando. Né? Então, o que é nosso, a nossa balança ela não tem igual. Há uma balança, né, em medida. Né? E mais ainda, você falou aí da balança antiga, né, que eu tenho contigo. Na feira, naquele tempo, tinha um local que o cara botava os pesos, né? 1 quilo, meio quilo, 200 gramas. Naquele tempo, os caras já fraudavam aqueles pesos. Sim, essa é a ideia. ideia. Você ia na feira, comprava naquele tempo era muito, era mais dúvida, né, tal. Mas aquilo que você comprava por quilo, aquele quilo de ferro que você comprava na fala de um, lá na fala do outro, ele não tinha quilo, tinha 80 gramas. E não tinha essa previsão que tem hoje. E hoje, vai fazer ir mais além, nós temos as balanças digitais que também são fraudadas. Exatamente, que você só confia. Você coloca ali, é digital, você acredita que é aquele peso ali. Hoje, a gente vive nesse esquema, né? Você vê o carro, né? Você compra o carro, aí tá lá, o carro tá com 100 mil caídos no carro, ele tá com 150 para pagar o teto do carro. Exatamente. Enfim, o que nós vamos fazer hoje é roubado, né? A gente é enganado, né? Vamos dizer assim. Agora, na reportagem sobre o cara falando, né, na internet, sobre a linguiça, né, sobre os alimentos. Cara, você olha, tipo calabresa, né? não, é isso. Eu já vi isso. Assim, cara, todo lado que a gente vira, a gente Isso demonstra o ser caído, né? Porque você vê, esse texto aqui tem quantos milênios, né? Mais de 3.000 anos. Provérbios 11, digo de Provérbios 11, vai falar sobre a balança enganosa. Ou seja, nada novo debaixo do sol. Desde que o homem caiu, as coisas acontecem, né? O primeiro grande pecado depois do pecado da queda, onde o homem comeu do fruto, foi um irmão matando outro irmão. Então, nos faz lembrar de que esse mundo depende de Deus, daquele que é justo e legislador desde sempre, né? Não esperemos do mundo alguma coisa. A nossa esperança não está no mundo. O mundo não vai mudar sem Deus, de jeito nenhum. começa enorme. Exatamente. Mas a gente às vezes também faz tudo, mas a gente também quer. Exatamente. Esse é o nosso desafio. Aquela lei inversa, né? Primeiro eu, né? Leva vantagem de tudo, então assim, começar demais. O cara tá lá em cima, né? Olhando para algo maior, mas às vezes a gente dentro do mercado, no jogo, para alguma coisa que quer a vontade. Exato. Então, Começa das pequenas coisas, né? Aí, nós vamos estudar sobre a justiça distributiva. Vamos distinguir aqui essa justiça distributiva entre remunerativa, ficou bem pequeno ali,
e retributiva. Remunerativa e retributiva. Vamos entender isso aqui. Distribuição de recompensas. Expressão do amor e graça pactual, não mérito estrito. Vamos ler, pedir Luiz que leia para a gente, Deuteronômio 7:9, Mateus 25:21. Alex, pode ler para a gente, por favor. Então, dessa justiça remunerativa. Mateus 25:21. Isso. 7:21. Deus fiel, trata aqui da fidelidade de Deus. Nós vimos aqui na devocional do irmão Gabriel que a fidelidade ela não há variação, ela é fixa. Fidelidade é fixa. Se ela varia, já não é fidelidade. Você fala que faz uma coisa e faz outra, né? E aí isso começa nas mínimas coisas, né? É interessante você pensar nisso, por exemplo, numa criança bem pequena. Uma criança bem pequena, você consegue prometer uma coisa e depois simplesmente fazer com que ela esqueça daquilo. Mas isso não é o correto fazer, né? Isso demonstra de que nas mínimas coisas o Senhor nos chama a essa fidelidade. E aí o versículo continua, de que Ele guarda a sua aliança. A gente está em Deuteronômio. A lei está sendo recolocada para aquela nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E o Senhor coloca, guarda a aliança, eu sou fiel. Eu sou fiel. E aí, entender isso nessa expressão, na justiça distributiva, remunerativa, comunica a nós do amor que Deus tem por nós. Como vimos semana passada. Distribuição de recompensas, expressão do amor e graça pactual, não mérito restrito. O Senhor não deixa de ser justo. Por quê? Por causa de quem? Por causa de uma pessoa. Por causa de Jesus Cristo. E aí ele mantém esse amor por nós, ainda sendo justo em todo o tempo, fiel em todo o tempo. Mateus 25:21. Isso aí. Essa é a parábola dos talentos. Os irmãos vão lembrar a parábola dos talentos. São distribuídos talentos para 3 homens. Um recebe 5, se eu não me engano, outro recebe 2 ou 3, e outro recebe 1. E aquele que recebeu 1, ele achou muito pouco o que ele tinha, e ele simplesmente não desenvolveu o talento. E quando a gente lê esse texto, está falando dos que receberam mais que 1. Né? E demonstra o amor de Deus por nós novamente. E você vê que ele fala que o servo bom e fiel, mesmo nas parábolas, esse servo bom e fiel expressa Jesus Cristo. É Jesus Cristo contando essa parábola. E nós somos só bons e fiéis diante de Deus pelo fato de termos um representante, Jesus Cristo. Então, se tirarmos Jesus Cristo, as pessoas vão poder, ou nós mesmos vamos ter que chegar à conclusão que Deus é injusto, porque a gente está indo para o céu. Então, entender essa justiça remunerativa tem que pensar em Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados na cruz. Onde estava a justiça de Deus para que nós fôssemos para o céu? Na cruz. Jesus pagando pelos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há
perdão de pecados. E aí, essa justiça distributiva, retributiva, inflição de penalidades, expressão da ira divina necessária contra o pecado. Pedi a Ramila e o Leandro que leiam Romanos 2:9 e 2 Tessalonicenses 1:8. Ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos, ele vai tratar sobre os judeus, sobre os gregos, sendo que é colocado diante dos judeus uma responsabilidade maior. Porque você vê, a gente está lendo Romanos 2:9. Tribulação e angústia virão sobre aqueles que fazem o mal. Primeiro do judeu, também do grego. Mas também, quando fala de salvação, no capítulo anterior, vai falar primeiro do judeu, também do grego. Quando a gente fala, não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, o judeu, por ser um povo separado por Deus, por conhecer das promessas, por ter sido revelados a eles as promessas divinas, e não fazem aquilo que eles conhecem, a responsabilidade maior está diante deles. Assim como a gente falou aqui dos governantes, que haverá uma penalidade mais pesada para eles, porque eles têm privilégios dados pelo próprio Deus. Esses privilégios são legítimos. Um governador que ganha o seu salário, ele recebe muito bem por isso. Esse privilégio é legítimo, certo? Agora a responsabilidade é maior. E a mesma ideia aqui, quando fala de que tribulação e angústia virão sobre aqueles que fazem o mal, primeiro do judeu. Por quê? Porque os judeus receberam privilégios que os gregos, que os gentios não receberam. Então, há aí nessa justiça uma penalidade maior ou menor, e a gente viu isso no estudo dos 10 mandamentos. 2 Tessalonicenses 1:8. Isso é muito interessante, né? O texto diz que o Senhor Jesus matará. Continua, por favor, meu irmão. Olha o perigo nós enganarmos as pessoas dizendo deliberadamente: Jesus te ama. 2 Tessalonicenses 1:8 diz que o Senhor matará aqueles que fazem o mal. O Senhor Jesus. Isso é muito interessante, porque aqui nós sabemos que Jesus é Deus. Aqui ele faz distinção da pessoa da Trindade. Porque Jesus, quando fala para Nicodemos em João 3, ele diz, João 3,16, mas no versículo seguinte, ele diz: não vim para julgar o mundo, mas vim para que o mundo fosse salvo. Ele fala isso. Só que agora, em 2 Tessalonicenses 1:8, a sua segunda vinda será para julgar. O Senhor Jesus matará. Você vê, não é para a gente chegar no réprobo, no ímpio, e dizer essa ameaça. O Senhor Jesus matará você. Mas também não é para a gente chegar e dizer Jesus te ama de forma deliberada quando você não sabe disso. Ou seja, há perigo nos dois caminhos que a gente toma. Por isso que é necessário anunciar o Evangelho, sim, com as graças do Evangelho, mas também com as ameaças de maneira mansa e de maneira amigável, como a própria palavra nos ensina, por exemplo, em 1 Pedro 3. Beleza.
Então, essas expressões, como eu disse no início, são expressões teológicas, mas que nos fazem distinguir da justiça divina. Ou seja, a remunerativa é para quem? É para aqueles que estão debaixo da sua aliança, para os eleitos. E essa justiça retributiva é para aqueles que fazem o mal e que estão caminhando a passos largos para o inferno. Então, lembrando aí da misericórdia. Nós vimos aqui sobre a misericórdia e vimos distinções delas. Nós vimos, por exemplo, da misericórdia especial, que o Pink usa essa expressão, da misericórdia especial para todos os homens. Veja, vamos lembrar aqui, para todos os homens, a misericórdia especial. Porque existe um outro tipo de misericórdia, que eu não vou lembrar agora a expressão usada por ele, mas um outro tipo de misericórdia que contempla toda a criação. Mas é muito claro a gente perceber de que a misericórdia de Deus para os homens é maior do que para as criaturas, as demais criaturas, como os animais. Por quê? Porque fomos feitos à imagem de Deus. Então, por isso que há uma proteção maior na palavra de Deus quando se mata um homem do que se mata um animal. Ou seja, o Senhor é mais misericordioso com os homens do que com os animais. Só que há uma terceira distinção de misericórdia, que é a misericórdia soberana. E essa misericórdia soberana, as pessoas que estão debaixo dessa misericórdia soberana vão experimentar dessa misericórdia para sempre. Para sempre. Então, quando cantamos a misericórdia do Senhor dura para sempre, estamos tratando de uma misericórdia soberana, uma misericórdia que os eleitos irão desfrutar. Quando nós tratamos, então, essa misericórdia aqui tratada, a gente está colocando a misericórdia soberana. Veja, justiça pura. Enquanto a recompensa é baseada na graça e promessa, visto que a criatura não pode estabelecer mérito absoluto ante o Criador, a punição é estritamente merecida. Deus é obrigado pela sua própria justiça a punir o mal, mas não a recompensar o bem de forma estrita. É o que temos visto. Deus é obrigado a punir o mal. É obrigado por quem? Por Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é santo. A sua santidade o leva a isso. Mas quando tratamos sobre o bem, não há um que faça o bem. Nós vimos isso nos estudos recentemente do amor, mas em outros estudos. Então, qual é a porcentagem de mérito na punição? 100%. Não há injustiça para aqueles que vão arder no lago de fogo. O fim da punição. O propósito primário da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. Embora possa incidentalmente servir para reformar o pecador ou deter outros, sua função essencial é satisfazer a retidão da natureza de Deus. Nós vimos isso nos estudos do Quinto Mandamento também, e conectando também com o comentário do irmão Jorge, de que quando você vê injustiça e você vê que compensa mais do que a justiça, as pessoas sem Deus vão praticar a injustiça. O irmão falou aqui sobre a ideia de que quando na nossa sociedade você tem alguém que vai para o mundo do crime, ela vê aquela realidade e ela quer isso para ela, porque ela vê o conforto que se tem, o poder que tem, o status. E eles fazem isso, nós vimos recentemente, eles fazem isso por meio das redes sociais, demonstrando e ostentando o poder, dinheiro, as recompensas que eles têm. E um adolescente que não tem seu pai, ou se tem o pai,
daquele jeito que a gente bem sabe, né? E sua mãe tem que trabalhar e ela nunca está presente em casa. Ele não tem essa referência. Ele vê os seus amigos, ele vê aqueles que estão à sua volta, na escola, na rua, sendo recompensados por aquilo que eles praticam. Ele vai por esse caminho. Agora, quando num país sério as leis funcionam, os transgressores são punidos. A lei é feita, ela é instituída. A vontade de transgredir a lei, ela é freada. E aí o que Berkhoff coloca é que, embora possa incidentalmente servir para reformar o pecador ou deter outros, sua função essencial é satisfazer a retidão da natureza de Deus. Vê, essa questão que eu coloquei agora, ela não é primária. Nós vamos seguir a lei para que as pessoas transgridam menos a lei. Ótimo. Precisa ser assim. Mas isso não é primário. O primário é o fato de que a punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça divina. Deus é obrigado a seguir por Ele mesmo. Porque senão nós não estamos tratando do Deus bíblico. Então, as pessoas, aí tratando aqui de uma ideia básica, né, de que as pessoas têm a lei gravada no coração. Nós vimos isso nas pregações em Romanos. Todos os homens têm a lei gravada no coração. Outros buscam suprimir, mas todos têm. Todos sabem diferenciar o bem do mal. Talvez não nos seus mínimos detalhes, mas o básico. Porque o próprio Deus colocou ali, que eles são feitos à imagem de Deus. E quando eles usam essa lei gravada no coração contra Deus, eles blasfemam. Então, quando se diz, o Senhor foi injusto com tal povo, no tempo de Josué, mataram crianças e mulheres. Ou seja, eles estão usando da lei que o próprio Deus colocou no coração deles contra Deus. Porque agora sim, agora eles querem usar a moral de Deus contra Deus. Mas para a vida deles, não. E não buscam compreender aquilo que Deus fez. E aí é muito fácil você viver, né? É muito fácil. Eu pegar verdades e a partir daquela verdade eu distorcer. Por quê? Porque, de fato, eu não posso sair daqui e tirar por voz da minha cabeça, o Senhor mandou que eu fizesse isso, que eu matasse tal pessoa. Nós sabemos que não. Ninguém vai comigo. Espero que não. Ninguém vai comigo. Acho que minha esposa vai ser a primeira a me reprovar. Porque todos sabem que não foi Deus que colocou isso no meu coração. Ou seja, por quê? Porque isso vai contra a vontade de Deus. Agora, quando a gente vê casos estritos do próprio Deus que dá e tira a vida, a gente precisa lembrar disso quando a gente lê esses textos do Antigo Testamento. Quem deu a vida? Quem tira a vida? E aí esses homens querem usar das leis do próprio Deus contra ele. E aí é muito importante que nós sejamos atentos a essas situações. Porque eles querem blasfemar e querem colocar Deus como injusto. Pode falar, meu. Por causa do amor, mas muito concreto. E você vê como que assim, de justiça sumiu. Ninguém vai ver a justiça. Absurdo que acontece, e eles acham, é normal, acontece, comum. Perderam a ideia de justiça. E tem a tendência a culpar Deus, dentro da igreja, culpar Deus pelo mal que está acontecendo. Exatamente. A gente vai ver isso no estudo de semana que vem, sobre a ira, por exemplo, né? Eles suprimem, a palavra de Deus fala sobre a ira.
Eles suprimem completamente sobre a ira de Deus. Que está ligado a isso aqui, a justiça. Nós nos iramos, inclusive, nós somos chamados a nos irar. Né? Efésios vai tratar sobre isso, se eu não me engano, no versículo 4. Mas só que essas igrejas, e quando eu falei de suprimir a consciência que é colocada pelo próprio Deus, eu pensei muito nisso. No sentido de que eles se convencem ou enganam a si mesmos de que aquilo que eles estão fazendo é o correto. Eles vão por amor. Né? Isso demonstra quão distante eles estão de Deus. Né? Então, esse é o fim da punição. Lembrar disso é importante. Lembrar de que quando somos injustos, ou quando o mundo é injusto, ele está indo contra aquele que é justo. Então, qual o fim último da punição? Satisfazer a justiça divina, isso aí. Então é justamente a revisão daquilo que a gente viu. Perguntas e considerações, irmãos?